Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar. Hoje, 29 de junho de 2023, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos comentar sobre essa mudança, né? Podemos chamar assim, em relação à indenização por danos morais. O Supremo Tribunal Federal, ele disse que o juiz está livre para fixar o valor do dano moral e que o que está previsto na CLT, a partir da reforma trabalhista de 2017, é apenas um parâmetro. Eu tomei por base aqui uma reportagem muito boa, eu vou colocar o link abaixo do vídeo, do site migalhas.com.br. É um site jurídico, mas que fala da questão com muita didática, muita propriedade, é muito fácil de compreender. E a reportagem do Migalhas, ele diz aqui, ó, é do dia da segunda-feira, 26, né? Hoje, dia 29, ele diz assim: em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por 8 votos a 2, que as indenizações por danos morais trabalhistas podem ultrapassar o limite de valor estabelecido na CLT. Prevaleceu o entendimento de que os valores estabelecidos pela lei devem ser utilizados como parâmetro e não como teto. Aí vamos lá. Eu discordo um pouco dessa reportagem do Migalhas, porque, apesar de eu concordar que o legislador, lá na reforma trabalhista, quis criar um teto, uma coisa bem definida em relação ao dano moral, ele pecou, né? Ele foi mal na redação do dispositivo. E a interpretação do Supremo, ela, da maioria, ela não está equivocada, a meu ver. Vamos ler o dispositivo, que é o artigo. Quando a gente fala do, dano, do dano moral, ele começa com o artigo 223, letra G, que ele explica o que é que o juiz tem que considerar para fixar o dano moral. E aí chega no parágrafo 1º e diz o seguinte, eu vou ler aqui o parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, vírgula, a cada um dos ofendidos, vírgula, em um dos seguintes parâmetros, vírgula, vedada a acumulação. 2 pontos. Inciso 1º, ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 2º, ofensa de natureza média, até 5 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 3º, ofensa de natureza grave, até 20 vezes o último salário contratual do ofendido. Inciso 4º, ofensa de natureza gravíssima, até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. E aí diz lá no parágrafo 3º que, havendo reincidência, o juiz pode elevar o valor da indenização. A partir do momento que o parágrafo 1º fala de parâmetro e não teto, permite esse tipo de interpretação do Supremo. Se o parágrafo 1º tivesse redigido assim: se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes tetos ou em um dos seguintes limites, vírgula, vedada a acumulação, eu não tenho dúvida que o Supremo teria um resultado diferente. Agora, na hora que você fala de parâmetro, você abre, né, o caminho para esse tipo de interpretação. Além do que, temos que considerar que quando a gente vai analisar a figura do juiz no processo, ele é a maior autoridade do processo, ele tem um poder de interpretar, de julgar e de fixar a pena de acordo com o que ele se convence. Então, é a liberdade do julgador. Na hora que a lei diz, olha, observe os seguintes parâmetros, parâmetro, é sugestão, não é teto, não é limite. Então, apesar de eu discordar plenamente dessa insegurança jurídica quanto à fixação da indenização do dano moral, eu me curvo à maioria do Supremo, porque eles foram legalistas. Eles interpretaram o parágrafo 1º
do artigo 223G da CLT, alterado, trazido pela reforma trabalhista de forma correta, porque o legislador falou em parâmetro e não falou em teto. Então, está correto o Supremo ao dizer isso. Para a sociedade isso é bom ou é ruim? É ruim, porque você fica sem saber que tamanho de indenização você poderá ser condenado naquele processo ou que você poderá ganhar naquele processo se você for autor da ação. Bem, são essas as nossas considerações. Quem quiser se aprofundar mais no tema, eu estou colocando o link dessa reportagem do Migalhas e tem ainda a própria página do Supremo Tribunal Federal que detalha o julgamento como ele aconteceu. É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.